soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. A importância da união. O que a unidade significa para você? Em um mundo caótico e dividido, às vezes a palavra unidade pode soar como algo irrelevante, algo que simplesmente não pode funcionar no mundo quebrado em que vivemos. A divisão não é algo novo. Na verdade, foi um desafio muito cedo na história da igreja, e algo que o apóstolo Paulo abordou de forma direta. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, vemos que Paulo recebeu relatos de que os crentes em Corinto estavam se segmentando com base em quem lhes havia pregado o evangelho. Diziam coisas como: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo. Em vez de serem unidos como um só corpo de Cristo, eles estavam se dividindo em pequenos grupos e facções. Paulo ficou muito comovido com isso. Em 1 Coríntios 1, verso 13, ele lhes faz estas perguntas simples: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo não queria que os crentes de Corinto se perdessem em comparações e separações. Ele queria que eles fossem unidos sob Cristo, um só Rei, um só Evangelho. Paulo os trouxe de volta à única coisa que importa: a salvação vem somente de Cristo. Sem Cristo, não há unidade. Mas sob Cristo, podemos ser unidos de uma maneira que o mundo nunca viu ou entendeu. Em um mundo de lutas e divisões, o corpo de Cristo tem a oportunidade de mostrar o poder do Evangelho. O Evangelho verdadeiro é aquele que todos se unem e divide a sua oferta com todos os que estão presentes. O Evangelho falso é aquele que reúne as pessoas que estão com a mente cega, e as ofertas ficam apenas com os líderes. São esses líderes que Jesus fala em Mateus 23, verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Estamos unidos, focados em Cristo, e somente em Cristo. Como podemos viver em unidade em um mundo tão fragmentado e dividido? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,10, diz assim: irmãos, peço em nome do Senhor Jesus Cristo que vocês possam estar de acordo com aquilo que falam e que não haja divisão entre vocês, mas que vocês sejam unidos tanto em pensamento como também em propósito. Existem 2 tipos de unidade na Bíblia, a de Babel e a de Cristo. Na unidade de Babel, os homens se reuniram para construir uma torre e uma cidade cujo objetivo era único e claro: engrandecer os seus próprios nomes. Em contraste, na unidade de Cristo, nós vemos Jesus reunindo homens diferentes para caminharem para o mesmo propósito, que era glorificar a Deus e fazer o que o reino de Deus avançasse aqui nesta terra. É interessante que em tom de oração aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo roga a Deus em nome de Jesus para que fôssemos unidos. E é interessante que Jesus Cristo em João 17, também em linguagem de oração, roga ao Pai para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. De acordo com isso, nós entendemos a importância da unidade cristã pela razão teológica, porque servimos a um único Deus. E segundo a razão missiológica, porque o próprio Jesus disse em João 17 que quando nós fôssemos um, o mundo iria crer que Jesus é enviado de Deus. Portanto, como conseguiremos viver a unidade cristã em um mundo tão dividido e fragmentado? Somente pelo poder do Evangelho. Isso mesmo, o Evangelho de Jesus nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus. Ele também tem poder de nos reconciliar um com o outro. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus que nos salva de nós mesmos e nos leva em direção ao outro e nos ensina a viver a unidade cristã. A minha oração por nós nesse dia é que o Evangelho de Jesus nos dê um coração humilde para que possamos ir ao encontro do próximo, não apenas para ensinar, mas também para aprender. Que Deus abençoe a sua vida.